O Flamengo informou na tarde de quinta-feira que o zagueiro Rodrigo Caio vai passar por mais um procedimento cirúrgico por conta da lesão sofrida no joelho esquerdo no dia 10 de julho, na derrota por 1-0 contra o Corinthians. Diante disso, o Rodrigo Caio não atuará mais na temporada 2022. Até fazendo aqui uma conexão entre um assunto e outro, já que a gente estava falando de seleção brasileira, o Rodrigo Caio participou de um ciclo de Copa do Mundo, era um jogador de confiança, né, do Tite, campeão olímpico, e agora mais uma notícia triste aí para o Rodrigo Caio no meio do futebol, né, mais uma lesão que vai tirar ele de campo da temporada 2022. Já é a segunda cirurgia pela qual o Rodrigo será submetido em 2022. No início do ano, ele foi operado por conta de uma inflamação no joelho direito, consequência de outro procedimento cirúrgico. Daí, portanto, a informação importante sobre o Rodrigo Caio e a equipe do Flamengo. O que falar sobre o Rodrigo Caio, hein, Fábio Piperno, e essa lesão dele, né, uma notícia triste aí para o jogador e também para a torcida do Flamengo, porque é um baita zagueiro. Pedro, o pior dia da minha carreira foi no Brasil e Paraguai, na Copa América de 2011, lá na Argentina. Eu na véspera, comecei a perder a voz, porque estava muito frio, né? E fui piorando. Aí, no dia do jogo, tive que fazer um pré-jogo comprido, foi sumindo. E, para meu azar, o jogo teve prorrogação e pênalti. Quando chegou na prorrogação, eu já não conseguia mais falar uma coisa, uma agonia danada, né? E mandaram me tirar do ar. E eu tinha que sair do ar mesmo, não tinha a menor condição. Eu não falava mais. Eu fiquei com dificuldade para falar mais uns 3 dias. Me sentia assim a pior pessoa do mundo, me senti muito chateado. Então. E uma limitação física aí, no caso, né, me limitou, acabou limitando a minha atividade profissional. Toda vez que um jogador se lesiona assim com gravidade, eu penso naquilo, falo, pô, aquilo foi duro para mim, né? Como deve ser difícil pro cara, porque eu, uma semana depois, estava em condição de voltar a trabalhar, sei lá, 10 dias depois. E um jogador como ele, né, que tem isso toda hora, assim, eu acho triste, eu sou muito solidário ao jogador de futebol, porque, pô, a gente também ganha a vida falando do que o jogador de futebol fala. O jogador de futebol, ele ajuda a gente a ganhar a vida, né? Enfim, pagar as contas. Então eu fico, olha, o que eu posso falar é que ele tem a minha solidariedade, torço para que ele se recupere. Além do que é um cara bom caráter, acho que não merece, ninguém merece passar por isso, mas ele especialmente de forma alguma. Então eu quero que ele volte o quanto antes. Tomara que recuperado e tomara que não tenha mais nenhum outro problema de lesão. Bom, e para você, Vanderlei Nogueira, o que você pensa sobre esse assunto, Rodrigo Caio e mais uma lesão? Eu acho exatamente na linha que disse o Piperno. É uma questão de empatia, né? Em qualquer atividade você está sujeito. Hoje, um grande jornalista, muito apropriado a sua colocação, Pedro, aqui, e trazer esse tema. Hoje eu vi uma mensagem logo pela manhã do grande jornalista e amigo de todo mundo aqui, chamado Antero Greco. O Antero está enfrentando um problema de saúde, infelizmente já está se recuperando, mas ele ficou internado alguns dias, algo mais preocupante, mas agora já... E ele faz o seguinte comentário hoje. Se me permite, eu vou ler, tem 2 linhas só, que é muito interessante isso, eu achei... Tanto é que comentei a respeito. O Antero, todo mundo sabe de quem eu estou falando, né? Eu estou encontrando aqui. Aí. Aqui. Ele disse o seguinte. Ele disse que ele passou alguns dias no hospital e todo mundo dizia que o grande tesouro da vida é a saúde. E quando enfrenta esse tipo de período na vida, dá realmente valor a essa frase que para muitos era uma frase jocosa, banal. Banal, vulgar, e ele escreve exatamente isso. E eu disse para ele que concordava inteiramente com isso, por isso que eu falei que estou seguindo a linha do Piperno, mas que infelizmente tem crescido muito nos últimos tempos as pessoas que se sentem imorríveis e que se sentem blindadas por todos os males que podem atingir a saúde. Então eu queria dizer que é exatamente nessa linha, eu incorporo isso. Eu acho que para um atleta parar
Um atleta, dizem, no esporte individual, por exemplo, mas a gente pode colocar no esporte coletivo, que um dia, sem levar vida de atleta, com treinamento e tal, ele precisa de 4, 5 para recuperar. 4, 5 para recuperar. Imagine o Rodrigo Caio, que fica afastado quase uma temporada. A luta e o que passa pela cabeça desse cara. Cada vez que ele liga a televisão para assistir um jogo, e ele está lá, sempre fazendo uma fisioterapia longe do palco, onde ele ganha a vida dele. Então, eu realmente acho que é muito duro para um atleta quando ele enfrenta uma contusão grave. O Vampeta sabe disso, só para fechar, porque ele teve contusões e quando ele assiste jogo, o Pedro sabe, sim, ao lado dele, quando ele fala assim, cruzado. Estourou. É isso ou não é? Um Paulinho, quando aconteceu, porque eu tive a mesma lesão de cruzado, né? 8 meses foi a única assim, lesão que eu tive séria na minha carreira, né? O resto é normal. Supercílio, abiciano. Mas assim, o Rodrigo Caio, né? Eu achei que ele tava voltando, cara. Você me falou agora, pegou de surpresa essa notícia. Me falaram, estamos preparando, tá voltando, e te falo, se ele não tem essas lesões, ele hoje estaria nesse amistoso aí. Ele seria o zagueiro no lugar do Gabriel Magalhães, que foi do Arsenal. É homem de confiança. O Tite levava ele direto, foi campeão olímpico, tudo. Lamento mesmo. O Rodrigo Caio fez 12 jogos esse ano, né? Ele tem sofrido com esse problema no joelho já há um bom tempo. Ele fez uma cirurgia, aí pegou uma infecção quando fez a cirurgia, teve que ficar mais tempo fora, tentou voltar, aí foi o período que ele conseguiu jogar, foram 12 partidas, mas o joelho não ficou 100% e agora vai ter que fazer uma nova cirurgia e não vai mais jogar esse ano, né? Então, uma temporada inteira, só 12 jogos, então dá para dizer que foi um ano perdido ali para ele na carreira, nesse ano de 2022, e que no ano que vem ele consiga jogar, né? Consiga estar disponível, estar saudável ali para jogar futebol, porque realmente ele ficou um ano inteiro, né, sem jogar. Ele jogou aquela final da Libertadores contra o Palmeiras em Montevidéu, e depois daquilo ele parou e ficou um tempão. Aí só teve um período que ele tentou voltar, foram 12 partidas, e outra vez está fora o Rodrigo Caio, então praticamente um ano sem jogar futebol.